Mas isso não é verdade. Não é verdade, porque quando os romanos chegaram cá, as florestas já não seriam propriamente áreas, não haveria áreas florestais muito grandes, provavelmente só em zonas mais isoladas é que essa seria encontrada. De qualquer modo, os romanos trouxeram algo de novo. Trouxeram mais desflorestação, claro, mas trouxeram paz. Trouxeram uma rede viária, ou seja, trouxeram uma forma de estruturar o território, estruturar a paisagem, de uma forma racional, de uma forma direcionada para a produção agrícola, para a produção mineira, claro. Fizeram hierarquizações de povoamento com as cidades, com as vilas, com as quintas. Trouxeram de facto um sistema diferente de organização da paisagem. E que não é visível em todo o território. Se chegarmos ao norte de Portugal, só temos uma grande cidade, que é a Bracara Augusta, não temos grandes vilas, não temos grandes explorações rurais, pequenas explorações rurais só, temos aldeias, como as que nós temos hoje em dia, coisas que não é documentada, por exemplo, no Alentejo, não há aldeias romanas no Alentejo, existem muitas no norte de Portugal, porque diferentes zonas do país, obviamente, tiveram diferentes fundos culturais e tiveram diferentes estratégias dos romanos, até por causa da demografia e tudo mais do território. De qualquer forma, há efetivamente mudanças, há técnicas de regadio diferentes, há uma cultura agronómica e não só, também na área da silvicultura, há tratados, há o Columela, que é ibérico, não é? Nasceu em Cádiz, por isso há todo um conhecimento teórico e prático que os romanos trouxeram e que incrementaram cá e que, de certo modo, está a ter tido alguma implicação na gestão da paisagem nessa fase, embora seja um bocado discutível, nós não sabemos até que medida os conhecimentos teóricos chegavam efetivamente ao mundo rural romano, onde ninguém lia latim, e por isso é duvidoso como é que tudo isso foi incorporado pelas comunidades. De qualquer forma, há uma redução drástica, mais uma vez, da área florestal, da pouca que existia, e expansão das pastagens baixas, expansão das áreas de culturas agrícolas, também de alguma silvicultura. A questão do castanheiro é problemática. É tradicionalmente atribuído aos romanos a expansão do castanheiro. Não é totalmente consensual. E por acaso, ainda antes de ontem, umas amostras que estou a estudar com um aluno de mestrado, apareceu-nos uma castanha num sítio romano, está datado, nós obtivemos a datação, mas é uma castanha. Tem muita madeira de castanheiro, mas só tem uma castanha, e isso quer dizer muita coisa, quer dizer que eles exploravam a lenha, ou seja, havia a espécie, mas isso é normal, é autóctone, por isso é normal que existisse o castanheiro, mas em todo Portugal existe um sítio romano com castanha, que é este tal sítio, e até agora tem duas outras castanhas. É esta que nós encontramos, mais uma das escavações anteriores. Isto quer dizer que, se calhar, afinal, esta exploração do castanheiro em época romana não foi tão evidente quanto se pensa. As análises clínicas também não esclarecem muito esta questão. Sabemos que o castanheiro não é uma espécie muito competitiva, ou seja, que incorporaria os bosques caducifólios e os bosques mistos, por exemplo, no caso do norte de Portugal, mas que naturalmente é uma espécie que perde em competição no seio destas florestas, ou seja, não se expande muito. Significa que só com a ação humana é que se poderia expandir. Nas análises clínicas não é assim tão evidente. Mais uma vez, no caso do norte de Portugal e da Galiza, as análises arqueopaleontológicas que eu falei falam de uma expansão do castanheiro logo na Idade do Ferro, mas há problemas muito graves nesses tipos de estudos. De qualquer forma, o que é evidente é que em época medieval, sim, há uma expansão do castanheiro. O professor Paulo Remil Rego, em Santiago de Compostela, está a estudar um bocado esta questão e está a tentar pensa que a expansão do castanheiro está relacionada com a ordem de Cister. Por acaso, é uma hipótese interessante, talvez no futuro se consiga perceber isso. No que respeita à agricultura, e se pensarmos que o espaço romano, a paisagem é articulada neste binómio cidade-campo, mais evidente da sul do que a norte. A norte não é claramente isto, é mais pequena cidade e aldeia, é um binómio um bocado diferente, mas a agricultura, em época romana,
É muito diferente de sul para norte do país. Se vamos a norte do país, as mudanças são muito menores entre o que é anterior romano e o que é romano. Há pequenas alterações só. A sul do país há de facto estas estruturas de produção agrícola muito grandes que acabam por dominar a paisagem. Temos barragens construídas em época romana no Alentejo e no centro do país também. Temos muitas coisas que vão alterar toda a paisagem nesta fase. Temos a chegada do centeio, neste caso, que no caso do norte de Portugal temos que pensar o impacto que isto teve do ponto de vista da paisagem e que tem que ver também com muitos fenómenos erosivos, a acidificação de solos e tudo mais, com práticas agrícolas insustentáveis desde o Neolítico até aos dias de hoje, se passagem, e que o centeio veio um bocado solucionar. Os romanos, se lermos o Plínio diz horrores do centeio, diz que aquilo é amargo, que só os pobres, só se come aquilo para evitar a fome, ele diz. Mas ao mesmo tempo também diz que é o único cereal que é rentável em determinado tipo de terrenos, e é por isso que é introduzido. Isso já nos diz também como é que estava a paisagem quando chegamos pessoalmente ao final da época romana, que é quando o centeio é puramente fermentado. As fases posteriores à época romana, isto já vai longo, por isso eu vou acelerar um bocado isto. As fases posteriores são muito mal conhecidas, do ponto de vista histórico e arqueológico, muito mal conhecidas, do ponto de vista da evolução da paisagem também. O que nós temos de forma evidente em alguns diagramas clínicos é que mesmo na época romana há uma fase de recuperação da paisagem, da floresta, quer dizer, uma fase de recuperação da floresta que é detectada na costa alentejana, nos trabalhos de José Mateus, e que é detectado também na Galiza, por exemplo, que corresponde a uma crise política do Império no século III. O que é interessante, o José Mateus tenta relacionar a recuperação da floresta, o aumento de pólen arbóreo do século III com a desativação temporária, pelo menos, das minas de aljustrel, e causaria um menor impacto na paisagem, por causa dessa desativação temporária, em função das quebras nas transações económicas e nas transações comerciais do Império em função desta tal crise política de sucessão de imperadores no Império Romano. É interessante, uma perspectiva interessante. A verdade é que no século III, em vários diagramas clínicos, o século III aparece como uma fase de pequena recuperação, desde o bronze, em alguns diagramas clínicos, desde o bronze final, quando tínhamos uma recuperação do pólen arbóreo, o que não deixa de ser interessante. E corresponde a um momento de crise política, o que se pensarmos no início do que eu falei em relação às alterações climáticas do Holocénico, isto é a evidência de que o paradigma mudou completamente e que passámos de uma paisagem que se alterava em função de flutuações climáticas para uma paisagem que, logo em meados do Holocénico, que se passou a determinar pela ação humana e inclusive uma sucessão imperial em Roma que causa a recuperação da floresta em Portugal. No caso dos reinos germânicos, no final do Império, é normalmente assumido que há uma recuperação das florestas, há problemas de datações e alguns de integração cronológica de alguns dados clínicos, mas em princípio sim, há uma recuperação das florestas por causa da ruralização da sociedade. Isto pode parecer contraditório, porque há uma ruralização da sociedade, ou seja, há um crescimento do mundo rural, mas isso corresponde a uma recuperação da floresta porque as cidades desde a época romana, que era o ponto de origem da pressão sobre a paisagem. O caso da presença muçulmana, menos conhecida está ligado, claro, a alguma silvicultura, a introdução de espécies de frutícolas e hortícolas. Em princípio parece que se volta um pouco ao paradigma romano, mas efetivamente, mesmo do ponto de vista paleoeconómico, é uma fase muito mal conhecida porque tem havido muito poucos estudos direcionados para isso. O que temos para a época medieval, então, e pós-medieval, ou seja, a época cristã, passamos então para uma fase onde já não podemos falar de recuperação da floresta, mas sim de florestação, ou seja, de povoamentos florestais. Isso é evidente desde o século XIII
em Portugal, e é evidente nos diagramas clínicos aqui já é muito recente, tem com os povoamentos do século XIX e XX, mas a verdade é que o crescimento da curva de pinos começa logo em época medieval, e que não é evidente só na Serra da Estrela, é também visível noutros diagramas. O que temos é, a partir do século XIII, graves problemas, do século XIII e XIV, graves problemas nas comunidades rurais. Chega a haver protestos junto da corte por falta de lenha. E eu passei uma semana e meia à Alfândega da Fé e eu posso dizer que de facto é muito difícil viver sem lenha, nesta fase fria, nesta semana que tivemos. E as comunidades que não tinham eletricidade, basta pensar nisso, tudo é feito com lenha, as comunidades começam-se a queixar às cortes com falta de lenha, falta de material de construção e tudo mais. Temos a construção naval, já sei que eu tenho que acabar, a construção naval, a sobreexploração dos recursos florestais, então, ao longo desde o século XIII até o século XVI temos graves problemas de desflorestação, de erosão de solos também, que levarão depois que explicarão a situação atual do estuário do Tejo e da Ria de Aveiro e das lagoas da zona de Óbidos, por exemplo. Temos logo desde o início do século XIII a tentativa de solucionar estes problemas com povoamentos florestais, privilegiando inicialmente, desde o início, o pinheiro, mas não só. Sucessivamente, ao longo dos diversos reinados, até ao século XVII, XVIII, vão havendo tentativas de solucionar o problema com povoamentos florestais, mas a verdade é que não há uma solução para o problema, tendo em conta que a ação que o Estado português tinha na altura só incidia sobre a própria área florestal, que era bastante reduzida. As consequências acabam por levar o seu ponto de partida para aquilo que é a nossa situação atual, com um patamar intermédio do incremento dos povoamentos florestais do Estado Novo, primeiro com o Pinheiro Bravo e depois com o eucalipto, já após 25 de Abril com o incremento do eucalipto também, o êxodo rural, que passar isto acima, mas que leva então ao abandono de boa parte do interior do território português, muitas aldeias que acabam de ser abandonadas, a situação que nós temos hoje em dia. E, ao mesmo tempo, o que é interessante, que é perfeitamente visível em algumas áreas, em especial no norte de Portugal, onde a recuperação da floresta é por questões climáticas mais rápida, vemos que há uma recuperação da floresta natural. Passámos, então, desta tal recuperação de floresta para o povoamento florestal e agora temos as duas coisas lado a lado. Temos recuperação da floresta claramente visível em algumas serras do norte de Portugal, que vem deste abandono rural, claramente. E que se não houver incêndios, se não houver uma mudança de paradigma económico agora, que nos obriga a ser sustentáveis do ponto de vista agrícola, se não houver uma mudança nesse nível, efetivamente vamos ter carvalhais como se calhar já não tínhamos desde o nosso final. Vamos ver. Eu termino então com uma citação de Paulo Remy Urreca, que diz que a consideração do espaço como uma realidade unicamente ordem-física e ambiental desmorona-se perante a evidência que o espaço é sobretudo uma categoria cultural, um conceito específico de cada sociedade ou inclusive de cada grupo de poder ou resistência dentro da determinada sociedade. Isto acho que é por demais evidente, especialmente com a evolução da floresta e da paisagem durante o Holocénico, e ao que eu acrescento a pergunta se o espaço é um reflexo da sociedade, o que é que a paisagem de hoje nos diz acerca de nós próprios, e acho que é uma reflexão que devemos fazer. Os estudos da paisagem antiga e da agricultura antiga têm que ser repensados, creio eu, nesta lógica diacrónica, têm que ser repensados para nos dar dados para compreender o que é que foi essa evolução
e compreender o que é que isso pode ser útil para nós hoje em dia. Isso é o que está na moda hoje em dia, a ciência tem que ser útil para alguma coisa, quando no fundo, conhecer o passado só por si, todo o conhecimento é útil de alguma maneira. Mas a verdade é que nós temos, perante processos ecológicos, processos sociais que têm implicações ecológicas, que são claramente anteriores a qualquer dado de fotografias aéreas, a qualquer dado de climáticos instrumentais que nós temos. Ou seja, as coisas começaram muito anteriormente. E se não tivermos esses dados desta diacronia, eu não sei como é que nós conseguimos perceber os processos ecológicos quando nós só estamos a lidar com... só temos instrumentos para medir os processos ecológicos das últimas décadas. Não? Os processos ecológicos vêm muito mais atrás. E se não obtivermos dados e não conseguimos fazer um esforço para comparar esses dados de origens instrumentais diferentes, se não tivermos esse esforço, eu não consigo perceber como é que nós compreender efetivamente as paisagens que nós temos hoje em dia e as paisagens que vamos ter no futuro. E mais, as comunidades ao longo do tempo foram se adaptando a estas alterações da paisagem, ou parte é provocadas por elas, mas também foram se adaptando às alterações climáticas. No caso da Idade do Ferro, os cultivos que eu falei, tem também uma questão climática por trás. Se as comunidades humanas estão adaptando a todas estas mudanças, e nós estamos a falar da nossa sociedade de adaptarmos também às mudanças, porque é que não vamos ver o que é que fizemos no passado e vamos talvez assim compreender melhor o que podemos fazer agora para melhorar a situação no nosso futuro. E pronto. Obrigada, João, pela excelente apresentação. Não, foi uma excelente aula sobre a história da paisagem, exatamente como disseste, a importância deste conhecimento para interpretar os tempos atuais. Portanto, tem que ser um debate público, que agora já vai avançado, mas se alguém quiser colocar alguma questão ao João, temos espaço para uma ou duas perguntas. Eu gostava de perguntar, João, em termos deste tipo de estudos, há alguma coisa direcionada, por exemplo, para a história do futuro, da evolução, por exemplo, dos incêndios? Ainda há bocado estávamos a falar isso na reunião. Sim, não tem sido feito muito trabalho nessa área em Portugal, não. Mas ainda em dezembro tive a oportunidade de ver uma apresentação de Simon O'Connor, da Universidade do Algarve, sobre a história do fogo na Serra da Estrela, com dados obtidos nestas tais sequências clínicas, mas com quantidade de carvões depois de diagramas políticos. Ou seja, percebi que é um projeto que ainda está no início, por isso tem que se esperar por esses resultados. Nós próprios temos algumas ideias no civil para seguir essa linha de trabalho, porque é impossível de compreender a paisagem atual sem perceber a história do fogo. E nós percebemos então que começou no Neolítico, aquelas desflorestações coincidentes com a construção dos monumentos megalíticos que foram feitos com fogo. Consegue-se abater uma árvore com uma chave de pedra polida. É verdade, mas abater uma floresta é muito difícil. Por isso, o fogo sempre foi o meio primordial para a desflorestação. É o mais fácil. Agora, é uma perspectiva que nós próprios no civil vamos tentar explorar. Embora já haja alguns estudos a ser feitos. Fora de Portugal, há muito mais estudos nessa área, claramente. E é isso que nós temos que trazer para cá. Não, mas existem claramente indícios em contextos arqueológicos de carvões que não são de natureza volcânica. Devem resultar. O problema é o clima cronológico. Eles estão nos sítios arqueológicos, mas foram lá depositados como? São processos erosivos, ou seja, claro, só que a questão é a cronologia disso. Se não se podem continuar assim, só porque a hora já está avançada. Eu só queria que Cristina Mota Capitão fizesse só um dá para mostrar. Talvez não haja um tempo, mas pelo menos. Eu sou da Inovisa, a Teresa e eu aqui também, todos conhecem a Inovisa. Neste momento nós estamos a testar acrescentar algo aos seminários, que é, existe uma plataforma que é a plataforma de Chile online, que é uma plataforma que liga ao setor de forma geral, agrícola, alimentar, fiscal, portanto, nas nossas áreas de atuação. E
e pretende ser um veículo de divulgação dos seminários. Nisto estamos a fazer um pequeno teste em que o que se pretende é depois haver a transmissão em direto dos seminários para haver uma maior abrangência de público que poderá estar a aceder também aos seminários. Poderá haver algum tipo de discussão vossa, comentários e fotografias, e até poderão, desta forma, se calhar entrar de forma mais fácil em contacto com os oradores convidados. E convido-vos a todos a acederem à plataforma, que é chil.org, e registrem-se como utilizadores, é gratuito e poderão explorar. Podem seguir outros grupos, outros sites, outros blogs, tem muito interesse. De qualquer maneira, o link já seguiu no último anúncio deste seminário e será feito um anúncio mais formal no próximo ano. Eu queria pedir só para agradecer mais uma vez ao João pelo excelente seminário. Obrigada. Não sei.